Olá, tudo bem? Estou passando aqui para conversar com você sobre um tema muito importante, muito relevante. Eu gostaria de começar contando uma história para você, história verídica, né? E fruto dessa história foi um livro que foi editado, o autor se chama Mark McCormack, né? Um, um catedrático de Harvard, professor, na década de 70, melhor dizendo, no ano de 1979, esse professor ele fez uma pesquisa com um grupo de alunos que estavam se formando numa MBA, não é? Estava encerrando e ele então promoveu essa pesquisa. Vou explicar para você. Ele chamou esses alunos e perguntou para eles se eles tinham algum planejamento, se eles tinham algum tipo de metas e objetivos. 3% desses alunos, eles disseram que sim e que haviam feito um planejamento, colocado no papel, não é? Seus alvos, seus objetivos, suas metas, não é? E feito ali, então, esse planejamento, um plano de ação, de como chegar lá, né? De como atingir os seus objetivos. Os outros 13%, eles disseram que sim, que eles tinham metas, só que, assim, eles não colocaram no papel, não fizeram nenhum tipo de planejamento. 3% tinham, colocaram no papel, né? Fizeram aí um planejamento, 13% tinham metas, mas não escreveram, não colocaram no papel, e os outros 84%, chega a ser engraçado, chega a ser hilário, mas eles disseram que que não tinha nada assim, que não tinham pensado em nada, que eles estavam muito felizes por terem completado aquele programa, terem completado aquela formação. Joia. Depois de 10 anos, esse professor chamou essa turma aí e ele foi fazer uma avaliação. Né? O que se constatou? Sabe aqueles 13% que haviam dito que tinham metas, porém não colocaram no papel? Esse grupo, eles haviam alcançado o dobro dos objetivos daquele pessoal que não tinha nada. Seria mais ou menos assim, se aqueles 84% que disseram, não, a gente está feliz por estar terminando, né, completando a graduação, é como se aquele grupo de 13% que disseram que tinham ali objetivos, alvos e metas, mas não escreveram, eles atingiram o dobro, mais ou menos assim. Olha, se aquele grupo de 84% comprou um carro, eles compraram dois, só para ilustrar, né, para conseguir quantificar. Agora, eu gostaria de chamar a tua atenção para os 3%. Os 3% que tinham alvos, metas, objetivos, mas que, além disso, colocaram no papel, planejaram, né? Criaram ali um plano de ação de como chegar lá, de como atingir os seus objetivos. Pasme, esse grupo de 3%, eles atingiram 10 vezes mais do que a média dos os outros 97%. Né? Tanto os 13% quanto os 84%, que soma 97%, eles atingiram 10 vezes mais. Por que eu estou falando sobre isso com você? Você sabia que a Bíblia fala sobre isso? Lá no Evangelho de Lucas, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 14, Jesus conta uma história, né? Ele fala o seguinte, ele fala assim, olha, quem que vai construir uma torre que antes não senta para fazer o cálculo, né? Para saber se vai ter condições de terminar aquela torre, começar e terminar, né? Ele fala sobre um rei que vai sair para a guerra, que antes de sair para a guerra, ele calcula o seu contingente de soldados. E aí Jesus fala assim, olha, a pessoa precisa planejar. Eu quero emprestar, então, a partir disso aí, para falar com você sobre a necessidade de, nesses primeiros dias desse ano que Deus está nos presenteando, esse ano que Deus está nos dando, que você, que eu, que nós possamos fazer isso, fazer um planejamento, né? Estabelecer objetivos, alvos, metas, né? A gente fala bastante sobre o SMART, né? Que é um acróstico aí, é um modelo para você fazer metas, né? Específicas, mensuráveis, temporais, não é? Factíveis. Então, assim, é um modelo para você fazer metas,
você colocar ali, para você montar um plano de ação onde você vai conseguir avançar, vai conseguir atingir os seus objetivos. A minha pergunta para você, você quer fazer parte desse grupo? Olha isso, né? 3%, um grupo muito seleto, seletíssimo, né, que fez isso e teve resultados assim exponenciais. Ou você quer fazer parte daqueles 84% que não tinham objetivos? Eu quero destacar uma coisa aqui antes de encerrar. Preste atenção. Era um grupo de Harvard. Eu não estudei em Harvard. Acredito que você que está me assistindo, você também não estudou em Harvard. Esse pessoal, só por se graduar em Harvard, faculdade primeira do mundo há muito tempo, né? Ele já tem uma grande vantagem sobre nós, não é? Então, assim, nós podemos aprender algo aqui. Estabeleça objetivos, metas. Nesse ano de 2023, Deus está te presenteando. Olha, são 365 dias, né, que você pode muito bem planejar. Você pode muito bem sentar e estabelecer alvos, objetivos e metas. E eu vou estar falando sobre metas espirituais. Eu vou estar trazendo um outro vídeo para você, falando sobre... Você já fez aí um planejamento sobre leitura das Escrituras? Né? Vamos propor para você alguns modelos, né? Também sua vida profissional, sua vida acadêmica, intelectual, as diversas áreas da sua vida. Mas eu vou focar principalmente na sua vida espiritual, porque eu acredito que ela é o fundamento, ela é a base para tudo isso. Tá joia? Então, fica conosco aí, a gente vai estar falando com você.